Olá, eu sou Fátima Garcia, sou advogada e o meu trabalho se traduz basicamente em colocar o sistema de holding familiar à sua disposição e à disposição de sua família, evidentemente, para impedir que os seus filhos venham a ser rebaixados de classe social, justamente no dia em que você não estiver mais por aqui. E para evitar que eles passem pelo pesadelo, que é um procedimento de inventário. E quando eu falo em pesadelo, eu não estou me referindo à briga entre os herdeiros, às dificuldades, às confusões, nada disso. Eu estou me referindo principalmente ao pesadelo do custo, de como é caro um inventário. Caro do ponto de vista tributário, caro do ponto de vista das outras despesas, é realmente caro. Até do ponto de vista de um profissional de advocacia como eu, de um advogado, é caro. É caro fazer um inventário, custa caro e normalmente rebaixa o seu filho de classe social, que pode ajudar a holding familiar, pode ajudar os seus filhos, e o que você pode fazer para colocar esse sistema à disposição de sua família, eu vou te dizer. O que você pode fazer? Eu vou fazer isso com você através de uma planilha. Eu vou dividir a minha tela aqui com você para você poder acompanhar a construção dos cálculos, das contas que incidem sobre o inventário. E para construir essa planilha, eu vou utilizar um exemplo. E nesse exemplo, eu vou te mostrar como que nós vamos tratar de uma pessoa que tem só um imóvel, e esse bem imóvel, para facilitar o seu raciocínio, ele é um bem imóvel que custa hoje R$ 1 milhão. Se o seu patrimônio é metade disso, se é 10 vezes mais que isso, basta você aplicar esse valor, o seu multiplicador, ou o seu divisor. Se o patrimônio for metade disso, você divide isso por 2. Se for 1/3, você faz a divisão por 3. E se for 10 vezes mais, você multiplica. Você pode fazer esse exercício mentalmente. E com esse exercício, você vai descobrir o como e quanto custará um inventário. Estamos fazendo com esse exemplo para te dar um valor mais aproximado. Uma maneira de você poder mentalmente calcular quanto vai custar um inventário para a sua família. Quanto custaria um inventário para o seu filho? E se ele hoje teria total condições de pagar por esse inventário? Vamos lá, eu vou apresentar para você agora uma planilha, e nessa planilha envolve contas para que a gente continue o nosso entendimento juntos. Então, vamos lá, eu vou dividir com vocês a planilha. Vejamos, nessa planilha, nós estamos tratando do custo do inventário. Nós vamos discriminar cada um dos valores envolvidos. Mas antes da gente falar de gastos, para você poder ter ciência exata do quanto o seu filho um dia vai ter que arcar, vai ter que gastar, vamos primeiro entender quais são as bases que se levam em consideração para a apuração desses valores. Então, primeiramente, o valor que os bens foram adquiridos, vamos considerar o valor que está declarado no seu imposto de renda. Normalmente, são esses os valores de aquisição, esses que estão no nosso imposto de renda. Então, se a gente está falando de um imóvel de 1 milhão, vamos colocar aqui, para mais adiante fazermos a comparação, esse imóvel, nesse nosso exemplo, foi adquirido por R$300 mil, ok? R$300 mil. Mas o valor do bem que vai ser utilizado para a base de cálculo é o valor efetivamente que esse imóvel vale hoje, ou seja, o valor de mercado. E o valor de mercado
desse imóvel é R$ 1 milhão. Então, nós temos um imóvel adquirido por 300 mil e que no valor de mercado ele custa R$ 1 milhão. Então, importante que você entenda essa diferença, porque nós vamos tratar dela um pouco mais adiante. A gente está deduzindo aqui que esse valor vai ser o valor de inventário e que esse inventário vai correr absolutamente tranquilo, sem litígio, sem menores envolvidos, sem ter testamento. Ou seja, nada que impeça que esse inventário se realize pela via, inclusive, extrajudicial, que se realize lá no cartório. Então, esse é um inventário que vai começar em cartório, que é muito mais rápido e muito mais barato em geral. E aqui tem um curso de cartório de registro de notas. O cartório de registro de notas, nós vamos calcular aproximadamente girando em torno de 0,5% sobre o valor dos bens. Considerando que o bem é de R$ 1 milhão, nós vamos ter uma despesa no cartório de notas de R$ 5 mil. O seu filho não vai precisar enfrentar junta nenhuma comercial, porque nós estamos tratando de inventário, mas o seu filho vai precisar tirar um conjunto de certidões, que ele vai gastar mais ou menos R$ 2 mil no nosso exemplo. E depois de terminado o inventário, ele vai precisar de ir até o cartório de registro de imóveis. Lá no cartório de registro de imóveis, ele vai precisar de fazer, então, o registro daquele patrimônio que passa a ser patrimônio do seu herdeiro, do seu filho. Lá no cartório de registro de imóveis, ele vai gastar por volta de 0,5% também do patrimônio, ou seja, mais R$ 5 mil. Vai também incidir o tal imposto da morte. O tal imposto da morte é aquele ITCMD, ou ITD em alguns estados. O ITCMD ou ITD é o que a gente chama de imposto da morte. É aquele que incide por conta do falecimento de uma pessoa, que em alguns estados ele vai variar. Ele varia aqui hoje de 2% a 8%. É aquele que incide, então, por conta do falecimento de uma pessoa. E levando em consideração essa base de cálculo de R$ 1 milhão, a alíquota que incide sobre ele será de 6%, em média no Brasil, tá bom? Então, nós vamos considerar R$ 60 mil de imposto da morte. Além disso, nós vamos ter o advogado. O advogado. O advogado vai poder você vai poder escolher o advogado que vai fazer esse inventário. Eu vou dar um exemplo do meu escritório. No meu escritório, nós trabalhamos com uma tabela de 7% sobre o valor dos bens. Você vai encontrar advogado que vai fazer por mais ou por menos, quando não tem litígio. Mas aqui no nosso escritório custa 7%. Então, você coloca aqui 7% e nós estamos falando em R$ 70 mil. R$ 70 mil. Moral da história. Este inventário custa para o seu filho R$ 142 mil. E agora, eu quero que você entenda porque nós dissemos que o seu filho pode ser reduzido, rebaixado de classe social. Por quê? Porque se ele vier a ter que fazer um inventário, esse valor pode não estar disponível para o seu filho. Porque poucas são as famílias que adquirem um bem por 300 mil, que agora custa 1 milhão, vale R$ 1 milhão, e vão ter 142 mil disponíveis. Dificilmente é uma família que tem essa disponibilidade ao alcance das mãos do filho. Uma fortuna, é uma fortuna, R$ 142 mil. E mais, tem que ser pago à vista. Tirando o advogado, que seu filho pode vir a negociar, de pagar uma entrada e depois o restante quando terminar o inventário, mas o fato é que a grande parte dessas outras rubricas tem que ser pagas à vista.
de imediato. Ou seja, como dificilmente as famílias possuem esse valor de 142 mil para arcar de uma vez, a grande solução para isso será vender o imóvel. E aí, veja, quando a gente fala de vender um imóvel que está em inventário, por mais que seja simples, que não tenha menores, que não tenha testamento, que não tenha litígio, é um inventário em cartório e ele pode não acabar rapidamente. Pode ter algum problema, pode ter um herdeiro com alguma dívida, alguma coisa que sempre aparece. É um risco para quem compra e para quem quer pegar as chaves. É um risco. Pegar as chaves do imóvel que está em inventário. É um risco. Então, se a pessoa vai passar por esse risco, em geral, quem está disposto a passar por esse risco, essa pessoa que está disposta a passar por esse risco vai exigir um preço diferenciado. Então, essa venda acontece com um deságio, um valor abaixo do mercado. Um deságio que gira mais ou menos por volta de 20%. Essa é a média que a gente tem visto no mercado, ou seja, esse bem de R$ 1 milhão já vai ser vendido por 800 mil. 800 mil vai ser o valor da venda, e aí? E aí, veja uma coisa. No momento que um herdeiro vende um bem que está em inventário, nessa venda vai incidir o imposto de renda sobre o ganho de capital. A diferença entre os 300 mil declarados no imposto de renda do pai e os 800 mil, que é o valor que está sendo vendido. Aliás, eu vou até falar novamente. Direito, aqui, para exatamente não precisar botar a forma. Olha, nós estamos falando de 15% sobre a diferença entre 800 e 300, que foi o valor da aquisição. O ganho de capital vai incidir sobre essa diferença e esse valor da venda vai ter que ser acrescido com os demais custos. Então, vamos voltar para uma outra planilha. Esses custos agora, com todas essas novidades, vão incidir no dia desse evento triste. Então, vai ter que levar em consideração que 1 milhão, mas o valor efetivamente praticado da venda é 800 mil. Então, nós já estamos falando de uma diferença. E temos a forma, então, 800 menos 300, o que dá 500 mil reais. 800 mil é o valor do imóvel com o deságio. 300 mil é o valor que está no meu imposto de renda. Então, nós estamos falando de uma diferença de 500 mil reais. 15% sobre 500 mil reais, meus amigos, você vai calcular e isso vai dar 75 mil, que somado a 142 mil, que era a despesa anterior lá no cartório, nós já estamos tratando de 217 mil. O seu filho vai ter que pagar 75 mil de imposto de renda sobre o ganho de capital. E aí o total, que antes era de 142 mil, agora tem um novo custo. O custo total, que é 142 mil mais 75 mil de ganho de capital. Agora esse inventário já está custando 217 mil, levando em consideração que esse bem foi vendido por 800. O saldo final no bolso do seu filho vai ser, então, de 800 menos 217. O saldo final do seu filho vai ser 583 mil reais. Isso representa uma perda patrimonial de 42%.
olha o tamanho da perda patrimonial que o inventário causa na vida de uma família. Ou seja, são 42% aproximadamente de perda patrimonial. Esse é o tamanho do buraco, do rombo que o inventário causa, 42% de perda. Então, esses números são os números que a grande maioria do povo brasileiro desconhece, mas que você agora conhece e conhece muito bem. E que esses números são esses? E que números são esses? Isso representa o tamanho do mal que o inventário faz na vida de uma família, a ponto de você passar a vida inteira dizendo para o seu filho: isso aqui um dia será todo seu. Mas você não sabe. Ao terminar o inventário, que finaliza com 583 mil no bolso do seu filho, dificilmente ele vai conseguir morar no mesmo lugar. Dificilmente ele vai conseguir morar até no mesmo bairro. Dificilmente ele vai conseguir manter o mesmo padrão. Então, certamente, aquele patrimônio não será dele um dia e certamente ele sequer vai continuar sendo vizinho das pessoas com quem ele conviveu e convive até hoje. Bom, agora que você entendeu exatamente o tamanho do rombo que isso causaria na vida dos seus filhos, eu vou te explicar como isso vai funcionar para a sua família. A holding familiar. A holding familiar, na verdade, não é uma empresa ou várias, ela é um sistema que pode ser simples ou complexo. Pode envolver uma empresa ou mais de uma empresa, um CNPJ ou mais, não importa. A gente, inclusive, pode avaliar a cada situação que vai implicar uma solução diferente. Inclusive, chama-se holding familiar um sistema que pode ser formado de uma célula até 3 ou mais células, a depender da realidade da sua família, a depender da realidade que você escolher para aplicar para a sua família o sistema que estará ao seu alcance. O que a gente faz é abrigar todo o seu patrimônio dentro de uma dessas células. Essa célula especificamente que vai comportar todo esse patrimônio, nós chamamos de célula cofre. E nós vamos fazer uma espécie de doação dessas cotas desta célula cofre, que não é uma doação comum, é uma doação que você passa a seus filhos, mas é uma doação que você continua com o domínio de tudo, com a gestão de tudo, com o controle de tudo. É uma doação que ela acontece, na verdade, de forma meramente burocrática, e que você continua dono de tudo, continua exercendo domínio sobre tudo. É uma doação que, na verdade, ela só acontece no papel. Ela funciona de uma forma que nós chamamos de um sistema de gatilho. Isso mesmo. E o que é esse gatilho, Fátima? O gatilho fica ali, preparado. E quando algo acontece, esse gatilho dispara e faz a sua pretensão, o seu desejo acontecer. Qual é a sua pretensão? É que no dia que você não estiver mais por aqui, que você vier a falecer, aquele gatilho dispare e automaticamente, sem a necessidade de um juiz, de um tabelião ou mesmo de um advogado, aquilo automaticamente faça com que os bens migrem do domínio do seu patrimônio para o domínio dos seus filhos, sem que precise passar por um inventário. É isso, e é completamente possível e lícito de se realizar, e é um sistema que, mais do que possível, é lícito e fica muito mais em conta do que um inventário. Esse sistema, além de tudo, possibilita que os seus filhos
mesmo se estiver passando por algum revés na justiça, revés financeiro, que esse revés não recaia sobre esses bens. E mais, ele pode ser casado sob o regime de comunhão universal, seja qual o regime de casamento que ele tenha escolhido, não importa. Esses bens não se comunicam com o cônjuge dele, salvo se você quiser. Você que manda. E mais, sabe aquela história do casal que tem um patrimônio, um vai, depois o outro vai, enquanto um vai, faz o inventário de um? Isso não existe aqui. Esse gatilho pode ser construído para ele só disparar no falecimento do segundo, ou seja, quando não tiver nem pai e nem mãe mais por aqui. Se for o caso, isso tudo fica à escolha da família. A família vai escolher como que esse patrimônio vai alcançar os filhos. O que eu quero te mostrar agora, principalmente, é o seguinte: por que você faria uma holding familiar? E quanto é a diferença? Então, eu vou comparar e vou voltar com você para aquela nossa planilha. Vamos voltar e eu vou colocar a planilha agora em destaque. Então, pessoal, o que eu quero te mostrar agora é exatamente a comparação. Vamos comparar. Vou colocar lá o que você viu a respeito do inventário. Lá na planilha, ó, eu vou colocar o que você viu. Inventário custa 142 mil. E quanto vai custar a holding? E aí, gente, olha a diferença. O imóvel que foi adquirido por 300 mil, eu consigo levar para a holding pelos mesmos 300 mil. Não preciso de colocar lá dentro da holding o imóvel pelo valor de mercado. Olha que bacana. Então, vamos lá. Vamos entender. Por que esse sistema de holding familiar virou esse verdadeiro frisson? Que tanto se fala, que as pessoas querem tanto, que desejam tanto ter, que desejam tanto fazer, que querem colocar à disposição dos seus filhos. Vamos entender isso e o porquê. Qual é a razão? O que acontece? Quais são as diferenças financeiras que a grande maioria do povo brasileiro sequer conhece? Então, vamos detalhar passo a passo cada um desses custos. Vamos comparar, então, o sistema da holding familiar com o sistema tradicional, o cara, aquele pesadão, o tal do inventário. Esse que a gente acabou de apresentar para você, com todos os seus custos, toda a sua perda, todo o seu gigante envolvimento na família. Como que funciona? Quais serão as diferenças? Observe que o valor do bem adquirido, então, na planilha da holding é o mesmo. Porém, na holding familiar, uma diferença muito, muito grande é que a base de cálculo, então, passa a ser a mesma da que está declarada no seu imposto de renda. Ou seja, esse bem ele vai para a holding familiar por 300 mil reais, diferente de 1 milhão. E isso já vai ter um impacto enorme em todo o restante das contas. Outra coisa, como não vai ter que fazer inventário, você não vai ter o gasto com o cartório de notas. Então, nós temos 0 na linha de cartório de notas. Outra coisa, como não vai ter que fazer inventário, você não vai ter o gasto com o cartório de notas e nem com a junta comercial. Por quê? Porque apesar de não ter cartório de notas, vai precisar de escritura. Então, vai ter sim um custo lá no cartório de registro de imóveis. Você precisa fazer o registro também da empresa na junta comercial. Então, você vai gastar R$ 1.200. Lá no cartório de registro de imóveis, 0,5%, você vai gastar R$ 1.500, diferente de 5 mil que você gastaria lá no inventário. Você precisa fazer o registro da empresa, então, na junta comercial, e aquela empresa é a tal célula cofre, e tudo em uma junta comercial do seu estado. Aqui no nosso exemplo, custaria em torno de R$ 1.200.
Já estamos observando, então, uma grande diferença. Então, voltamos. No cartório de registro, não é tão grande assim, mas já começa a ter uma diferença razoável, pula de 5 mil para 1.500. Os atos de registro, então, são menores. E você também não vai precisar de certidões. Então, certidões, zero. Não precisa gastar aqueles 2 mil de certidões. Agora, o imposto da morte, esse vai ter. A primeira conta é o imposto da morte, mas o imposto da morte agora vai incidir sobre outra base. A alíquota também pode ser diferente. Então, observe que a diferença tributária já passa a ser muito grande. Então, o imposto da morte aqui, ele volta para 4,5 em média no Brasil, que sobre 300 mil reais vai custar, então, 13.500 reais. Observe, então, a diferença passa a ser muito grande entre o sistema de inventário e o sistema de holding. E o advogado que constrói esse sistema, Fátima, ele deve custar muito caro. Ele deve custar mais caro do que o advogado que aprendeu aquele negócio lá no banco da faculdade, que cobra aqueles 7% sobre o inventário. Não, pessoal. Não. Aqui não. Por quê? Porque o cálculo não é sobre o valor do seu patrimônio. Aqui o cálculo é sobre o trabalho efetivamente realizado para construir a sua holding, que é muito melhor para o advogado, porque vai trabalhar só com notícias e atos bons e favoráveis para a família, que é muito melhor, então, para o advogado. E, além de tudo, vai trabalhar para proteger os seus filhos e não para aqueles que os filhos já estão em desespero. Como se trata de um trabalho preventivo, a gente tem um volume muito maior de clientes. Obviamente, o preço para fazer isso cai bastante. Então, uma holding, aqui não tem percentual envolvido, mas uma holding com esse modelo, envolvendo um bem nesse valor aproximado de mercado, essa holding não passaria de 20 mil reais. E aí, mais uma vez, cada profissional vai dar o seu preço. Eu estou falando que custaria, dentro do meu escritório de advocacia, 20 mil reais. Diferente de um inventário, que custaria 70 mil reais. A gente costuma contar com a participação de um contador assistente, que para praticar esses atos vai nos cobrar R$ 1.200, que está aqui também apontado na nossa planilha. Vamos adiante. O total envolvido aqui, vamos até confirmar se o somatório está certo. Olha, o total envolvido na construção desta holding familiar vai ser de 37.400. Olha o tamanho da diferença. Estamos falando, meus amigos, de uma diferença de R$ 179.600. E mais, essa solução de vender o imóvel e tudo mais não precisará ocorrer. Não tem que vender nada. A diferença que vai se estabelecer aqui entre os 37.400 e o gasto total do inventário, o gasto total que é de 217 mil reais, a diferença, então, é economia para o seu filho. Vamos calcular aqui, 217 mil menos os 37.400 da holding familiar, estamos falando de 179.600 de diferença. É um negócio realmente assustador. Aí dá um percentual de 17% de diferença. Assustador. A holding familiar tem um custo muito mais barato para a família, muito mais barato para o seu filho. E não para por aí. Qual vai ser o saldo final no bolso do seu filho? O saldo final não tem nem que fazer conta, verdade. Qual que é o saldo final? O saldo final é R$ 1 milhão. O saldo final é o valor do imóvel. É o valor do imóvel, por quê?
porque o imóvel continua com seu filho. Por quê? Porque ele não precisa vender, ou seja, moral da história, a perda patrimonial é zero. Isso mesmo, é zero. E sabe por quê? Ele é zero porque o sistema cabe no seu bolso. Mas, Fátima, 37.400 ainda é um valor alto para mim. Eu não tenho todo esse valor disponível para construir esse sistema. Ora, mas para esse sistema você consegue fazer uma programação de pagamento, consegue fazer um planejamento de pagamento. Você não precisa liquidar tudo de uma vez. Você consegue fazer um programa de pagamento com o advogado e a única despesa que você terá de pagar à vista é o ITCMD. O ITCMD, vamos voltar, o ITCMD nessa nossa planilha de holding custa R$ 13.500. Então, esse é o valor que você precisa de ter. O seu filho vai precisar de ter esse valor. É esse o valor que o seu filho vai precisar de portar. Muito mais em conta. Então, atenção, o valor do tributo tem que ser recolhido à vista, mas nada impede que você construa os atos durante um tempo, uns meses, de forma que você consiga ir acumulando esse dinheiro. A verdade é que a perda patrimonial é zero. Isso é zero, zero. Porque você consegue se programar para encaixar dentro disso, dentro de uma quantidade de meses necessária para a sua realidade e poder liquidar esse pagamento com aquilo que você ganha por mês, sem precisar vender nada, sem tirar um tijolinho da frente do patrimônio que um dia será dos seus filhos. E a tranquilidade de você poder dizer para os seus filhos que efetivamente tudo isso aqui que você tem hoje, um dia será dele. Agora que você conseguiu enxergar a diferença entre um sistema e outro, importante que você saiba como colocar esse sistema à disposição da sua família. Vamos lá. Como você vai colocar esse sistema à disposição da sua família? Agora que você consegue enxergar essa diferença entre um sistema e outro, é importante que você saiba como colocar o sistema à disposição da sua família. É importante que você entenda agora o seguinte, olha como é. Como eu faço para ter uma holding familiar? Como que é a montagem desse sistema? É preciso entender que, na verdade, não estamos tratando de duas coisas, inventário e holding. Primeiro, porque estamos tratando de cada gota de suor que escorreu da testa de alguém a vida inteira. Uma vida de trabalho, uma vida de labuta, uma vida de esforço. E mais, estamos lidando com o bem mais precioso de todos, que é o seu filho, o futuro do seu filho. E, às vezes, até dos netos dos nossos clientes, dos seus netos, para poder colocar esse sistema à disposição da sua família. Portanto, o próximo passo que você precisa dar não é ouvir um profissional contando mais um monte de coisas. Você acabou de me ouvir. Você está aqui comigo nesse momento, nesse vídeo, assistindo, ouvindo, entendendo, recebendo as informações. Você já tem tudo o que é preciso saber para colocar esse sistema à disposição da sua família. O seu patrimônio, passo a passo, na verdade, é o mais importante de todos eles. Um momento de você ter ouvido e o momento de você chegar ao profissional que tem a capacidade de fazer um diagnóstico da sua realidade patrimonial e a sua realidade familiar. É o momento desse profissional olhar para o ser humano que é você, olhar para os bens que você tem, se esse sistema se encaixa ou não para a sua família. Porque não é sempre que vai ser possível colocar esse sistema de holding familiar para atender a sua família.
Em determinadas circunstâncias, você vai precisar de um outro mecanismo, um outro modelo, mas você precisa de um diagnóstico. Você precisa do que a gente chama de sessão de viabilidade, para entender se o seu caso é viável a esse serviço e mais, para que o profissional comece a enxergar-se em sendo viável, em sendo o caso de você fazer uma holding, quais modelos podem ser construídos. Sim, porque holding familiar é um sistema. E esse sistema tem vários modelos possíveis de serem executados. Não é uma fórmula mágica aplicável a qualquer caso. Não. Cada família é um caso completamente diferente do outro. Eu digo para você, eu nunca tive 2 casos idênticos no meu escritório, porque são seres humanos, cada um com a sua própria digital, com a sua própria realidade financeira, patrimonial, realidade familiar diferente. E mais, essas realidades são completamente distintas e variam mesmo de ser humano para ser humano. Então, tudo que você precisa agora é ser ouvido. É um profissional que te faça, inclusive, as perguntas certas, para poder encaixar isso dentro desse diagnóstico. Isso é o mais importante de tudo. Aí sim, depois disso, você parte para uma outra fase, que é uma fase de elaboração de um croquis estrutural. O croquis estrutural não é um organograma, não é isso. É apresentar um croquis estrutural, é apresentar no papel todas as possibilidades de holding familiar já prontas, já funcionando, para que você possa enxergar e escolher qual modelo que se adequa melhor à sua realidade. Esses são os próximos passos. Aí sim, você parte para a execução do trabalho, para botar a mão na massa para fazer a sua holding familiar. Aliás, esse sistema é dotado de algumas prerrogativas que te favorecem muito. A primeira delas é a possibilidade de amanhã ou depois, se quiser desistir. Nós nunca tivemos um caso de nenhum cliente que desistiu, mas tivemos casos de cliente, por exemplo, que teve um filho temporão e aí chegou para a gente para não desmontar o sistema, mas para atender o filho que nasceu depois. Isso é possível de se fazer, assim como também é possível desistir. E mais, é possível, por exemplo, proteger os bens em relação ao regime de casamento dos filhos, se assim você decidir. É possível proteger os bens em relação a eventuais problemas que o filho possa vir a ter na justiça, ou mesmo você vir a ter problema na justiça. A proteção patrimonial que esse sistema entrega é realmente incrível. É realmente incrível. E, além disso, você tem possibilidade de montar o sistema de maneira que se o pior acontecer, um filho vai antes do pai, nesse caso, não se desmonta, segue para os herdeiros daquele filho, não. Eles voltam tudo exatamente como estavam dentro do ambiente do patrimônio do pai, da mãe, dos donos do patrimônio. Na ausência do filho, o patrimônio retorna para os pais. O sistema é dotado de cláusulas que garantem que nada muda. Você continua no exato controle de tudo, podendo fazer o que você quiser dos seus bens, podendo comprar, vender, alugar, dar em garantia, o que você quiser fazer. Pode continuar fazendo com seus bens, porque você continua no exato domínio de tudo. Então, o seu próximo passo é esse, é ser ouvido. Apresentar a sua realidade para esse profissional, um diagnóstico, e fazer, sim, um diagnóstico. Isso é o que eu estou fazendo aqui nesse nosso espaço, aqui do meu escritório. Aqui onde você agora, na verdade, é uma extensão virtual do meu escritório de advocacia, e nesse espaço eu consigo disponibilizar para você
aqui embaixo um formulário de aplicação. Você faz uma aplicação para poder participar de uma sessão de viabilidade comigo, com o meu time, no meu escritório. Então, o que você vai fazer agora? Você que decidiu colocar isso a serviço da sua família, que não quer deixar para depois, que não está mais no âmbito das pessoas que ignoram essa realidade, que desconhecem essa realidade. Agora, o que você vai fazer é o seguinte: tocar nesse botão que está aqui embaixo, preencher o formulário, para aí sim poder ser ouvido, poder ter a sua realidade diagnosticada e dar início nesse trabalho de holding familiar. Nesse formulário de aplicação, você descreve brevemente a sua realidade patrimonial, a sua realidade familiar, e ali você já marca conosco para que possamos fazer contato com você e fazer a sua sessão de viabilidade. Esse atendimento é exclusivo através da sessão de viabilidade com você, para que você possa ser ouvido e a gente realizar esse diagnóstico para a sua família. E aí sim, você sentando conosco e entendendo que essa é a sua realidade, aí a gente segue para eleger o melhor modelo e colocar esse sistema em prática. Mas o que você precisa fazer agora é ter essa oportunidade de fazer um diagnóstico pessoal. Um diagnóstico pessoal seu, para saber se essa coisa de holding familiar, que tanto tem se falado por aí, que é a solução da vida, e realmente é, eu entendo que seja, mas infelizmente era a solução da vida somente dos bilionários. Até então, só as grandes fortunas do Brasil tinham acesso a isso, já há algumas décadas, 1976 em diante. E o povo mesmo só está enxergando agora. E nem estamos falando do povo mais humilde. Estamos falando mesmo de famílias mais abastadas, mas que não estão lá entre os bilionários. E, por conta disso, não tinha acesso ao sistema, que em países mais desenvolvidos já existe há 3 séculos. Infelizmente, no Brasil é algo ainda uma novidade. Mas ainda bem que isso chegou para você. E para você agora deixa de ser uma novidade e passa a ser uma realidade. O seu papel, então, agora é clicar nesse botão que está aqui embaixo, preencher a sua aplicação e marcar conosco a sua sessão de viabilidade. Mas está certo, se não for o seu momento, tudo bem, não tem problema nenhum. Continue acompanhando todo o material que a gente produz, as informações que a gente presta, para você entender melhor esse sistema. Não tem problema. Segue no seu tempo. Lembrando, não se permita ser um procrastinador. Os procrastinadores hoje correm um grave risco. Qual que é esse risco? O imposto sobre herança vai aumentar, e não vai aumentar pouco, vai aumentar em muito mais que o triplo, vai aumentar mais, vai triplicar. Então, não deixe isso para depois, porque depois talvez seja tarde demais. E o que você faz? Toca esse botãozinho aqui embaixo para você marcar a sua sessão de viabilidade. E a gente se encontra pessoalmente em uma reunião que vamos fazer pela internet, pelo Zoom, abrindo a câmera, conversando, tendo a oportunidade de nos conhecer. Toca nesse botão que está aqui embaixo, marca a sua sessão de viabilidade conosco e vai ser um prazer enorme ter você na nossa família, na família do nosso escritório de advocacia. Ter você nesse universo das holdings familiares. E eu te espero lá. Um forte abraço. Até mais.